Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Nessa aula, nós vamos estudar sobre o perfil do investidor. Você sabe quais são os perfis dos investidores e como você pode definir o seu perfil de investidor? Então, venha comigo para essa aula e vamos aprender sobre isso. Estamos aí no módulo 2 falando sobre o planejamento dos investimentos e esta aula nós vamos te auxiliar você entender um pouco mais sobre os perfis dos investidores e como definir o seu perfil de investidor também. Perfil de investidor é um passo muito importante para definir quais tipos de investimentos será colocado na sua carteira. Quando você for criar uma carteira de investimentos, a carteira de investimentos, na verdade, é o quê? É como os seus investimentos estarão organizados e qual que é o grau de risco que você vai aceitar e como você vai distribuir os seus investimentos de acordo com o risco e com o retorno que você espera de cada um deles. Aqui no gráfico ao lado é uma exemplificação de como a sua carteira pode estar dividida. A gente colocou aqui uma porcentagem lá de 40%, de 10%, de 15%, de 35%. Isso quer dizer que cada grupo desse de 15%, por exemplo, eu vou reservar para um tipo de investimento. Posso dizer que 15% dos meus investimentos estarão em ações. 35% dos meus investimentos estarão em fundos imobiliários, 40% em renda fixa e 10% em investimento no exterior. Isso aqui seria um modelo, né, que poderia ser talvez aí aceito ou praticado por algumas pessoas. Mas, na verdade, não existe o que é correto, o que é certo ou errado. O seu perfil de investidor, ele vai determinar de fato o que você quer que esteja dentro da sua carteira de investimentos. Os tipos de investidores são basicamente três tipos. O primeiro deles é o conservador. Eles não aceitam o seu dinheiro diminuir de valor. Ou seja, se você faz uma aplicação de R$ 1.000, espera-se que após um determinado período não tenha diminuído em hipótese alguma esse rendimento. Muito pelo contrário. Espera-se que após um determinado período de tempo, os R$ 1.000 tenha se transformado em R$ 1.100, R$ 1.200, de acordo com os juros sobre o retorno do investimento que você estiver esperando. Esse tipo de investidor, ele não aceita oscilações do seu dinheiro. Isso quer dizer que, ao investir R$ 1.000, esse investidor não aceita que esse valor retorne para 700, 800, 900, nem mesmo que ele suba drasticamente para R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300. Ele quer um retorno praticamente certo de quanto que aquele dinheiro vai render. Então, muitos trabalham com, por exemplo, investimentos pré-fixados. Quando a gente está falando aí no conjunto lá de renda fixa, os investimentos pré-fixados é um tipo de investimento onde você aplica o seu dinheiro sabendo exatamente qual que é a taxa de juros e quanto você vai receber no final do período. Esse tipo de investidor, eles preferem rendimentos baixos do que altos riscos, ou seja, ele nunca está disposto a colocar o seu dinheiro na renda variável. Já o investidor moderado, esse perfil de investidor, ele aceita um pouco mais a oscilação do seu dinheiro. Ele consegue reservar parte do seu dinheiro para renda variável. Porém, a maior parte do dinheiro ainda está na renda fixa. E aí, esse investidor consegue reservar esse valor para que ele sofra uma oscilação maior, mas também
para que tenha um retorno maior sobre o dinheiro investido. E agora, o último tipo de investidor é o investidor arrojado. Eles aceitam grandes oscilações no curto prazo em seu dinheiro. Isso quer dizer que este investidor, se ele investe 10 mil reais, para ele não importa se o dinheiro oscilar para 7, 8, 9 mil reais. Ele sabe que ao investir na renda variável, ele pode sim sofrer esse tipo de situações do mercado financeiro. Porém, é aquele investidor que tem mais disciplina, estratégia e conhecimento. Porque ao investir em lugares ou tipos de investimentos mais arriscados, ele também tem a consciência que esse dinheiro pode se multiplicar por 2, por 3, também em um curto prazo. A maior parte ou todo investimento desse investidor com perfil arrojado está na renda variável. Esses 3 tipos de investidores são talvez ali o que você vai precisar entender para que você venha ter um conforto maior na hora de investir. Você precisa entender qual que é o seu perfil. E para isso, a gente vai te ajudar a definir aqui o seu perfil de investidor. Existem alguns questionários que você pode responder para que esse perfil de investidor seja determinado. É claro que é simplesmente uma noção de qual que é o seu perfil. Por quê? Porque quem está começando no investimentos, quem está começando a investir, a gente sempre orienta que comece a investir em lugares onde você não vai ter muita oscilação do seu dinheiro investido. É sempre bom começar com um risco menor, para que você sinta como que funciona o mercado e aos poucos começar a fazer investimentos de riscos maiores e também com retornos, possíveis retornos também maiores dos seus investimentos. Então é necessário que você dê os primeiros passos a fazer o seu investimento, que é o que a gente vai começar a tratar aqui nos próximos módulos desse curso. Ir aumentando o risco gradativamente é uma decisão inteligente. Você pode começar, por exemplo, na renda fixa, procurando bons CDBs e também procurando títulos públicos que vão te pagar um valor sobre o seu dinheiro investido, seja atrelado ao IPCA ou seja pré-fixado, mas que você comece a sentir realmente como que o mercado financeiro funciona e começar aos poucos a investir o seu dinheiro também na renda variável. Tudo bem? Pessoal, essa foi nossa aula aqui sobre perfil do investidor. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.